E hoje nós temos um profissional que a fisioterapia se orgulha, e eu me orgulho por ser amigo do Dr. Maurício Magalhães. Nós nos conhecemos lá na época, eu estava no mestrado na USP, ele já estava lá no doutorado. O Maurício Magalhães, ele é mestre em fisioterapia pela Unicid, ele é doutor em ciências da reabilitação pela Universidade de São Paulo, USP, ele fez um Fellow Research na Universidade de Sydney, e hoje ele é docente da Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFPA, que é a Universidade Federal do Pará, e ele é professor efetivo no programa de mestrado em Ciências do Movimento Humano, também lá na Universidade Federal do Pará. Maurício, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Rodrigo. Me sinto honrado aí de estar participando. Vejo várias férias aí que você conversa, né, troca informações. Eu acho que é um projeto fantástico para manter tanto os pacientes quanto a sociedade acadêmica, né, fisioterapeutas de modo geral, atualizados sobre o que está acontecendo aí no mundo, no Brasil e no mundo, sobre escoliose. Vamos sempre compartilhando informações e muito obrigado pelo convite. Legal, muito obrigado você por ter aceito de prontidão. O Maurício, ele que começou com essa ideia de levar a ciência aqui nas redes sociais. Então ele tem um perfil no Instagram que é muito famoso, chamado Fisicoerência, e a gente fez uma live sobre escoliose, ele me entrevistando em 2016, tá aqui no YouTube. Nem são as informações que são as melhores, mas é a que a gente sabia na época. Foi bem interessante. Tem muitas visualizações no nosso vídeo aqui do YouTube, mas a gente já fez um monte de live juntos. Mas hoje a gente veio contar um pouco do que a gente tem feito, né? E muito do que o Maurício hoje ele tem feito. Depois que ele saiu de São Paulo e voltou, ele é de Belém, lá do Pará, ele voltou para Belém e ele passou lá como professor efetivo do mestrado da universidade, professor do mestrado, e ele começou a fazer diversos projetos na área da escoliose, projetos de pesquisa, com alunos de iniciação científica, de TCC e alunos também no mestrado. Então, Maurício, eu queria que você começasse a contar aqui para a gente como é que foi a sua história, para que até você chegar na escoliose, se a escoliose já era algo que você já tinha familiaridade, já era algo que você gostava de trabalhar, porque eu sei que você, para quem não sabe, você sempre foi da área da coluna, né? Sempre fez mestrado, doutorado na área da coluna, mas na área da escoliose. Conta pra gente esse caminho, como é que você chegou até a escoliose? Certo. Então, como você falou, eu sempre gostei de atender a área de coluna. Fiz mestrado na Unicid com o professor Leonardo Costa, nosso grande mestre aí na área da coluna vertebral. Depois eu fiz doutorado na USP com a professora Amélia, também na área de coluna, mas sempre tratando e pesquisando pacientes com dor lombar idiopática, né? E também, mas eu tratava na clínica paciente com escoliose da maneira que eu achava que era o mais correto ali para aquele momento. Estou falando aqui mais ou menos de 2016, 2015, 2017. Então, eu tratava os pacientes e fazia doutorado na época e comecei a me atentar um pouco mais para os pacientes de escoliose. Porém, para eu chegar na linha de pesquisa, que hoje a gente tem uma linha de pesquisa lá na UFPA, voltados para pacientes com escoliose, já foi mais do contato aí que eu tive contigo, Rodrigo, onde você me mostrou uma oportunidade. Acho que poucos pesquisadores no Brasil ainda pesquisam sobre escoliose de uma maneira realmente mais enfática, e eu acho que é uma linha de pesquisa que só tende a crescer, né? Eu sempre vi os pacientes com escoliose, hoje eu tenho certeza disso que eu estou falando, um pouco desassistidos pela ciência, assim, principalmente no Brasil. Hoje, assim, com escoliose do Brasil, né, com o trabalho que você faz nas redes sociais, com certeza abriu o leque para muitas oportunidades, né, tanto para fisioterapeutas quanto para pacientes. E foi assim que eu entrei nesse mundo da escoliose, né? A gente conversando, trocando figurinhas aí em relação a pacientes, a estudos, a pesquisa, né, aos conceitos que você fez fora do Brasil,
Então, foi aí que eu abri a minha mente para começar a entrar na linha da escoliose, e hoje eu, né, como falei, já tenho uma linha formada na universidade, onde eu tenho alunos de iniciação científica, de TCC, que tocam alguns projetos voltados para esse perfil de pacientes. Então, foi assim que tudo começou e é assim que se encaminha até hoje. Legal. Maurício, e hoje, tenta contar para a gente como é que foi, o que você tem percebido, antes da gente contar um pouco do que você tem feito, mas o que você tem percebido dessas pessoas que estão aí um pouco assistidas, do jeito que você falou, o que você tem visto que a escoliose ainda precisa, nós pesquisadores, nós ainda precisamos observar, precisamos entender mais. Qual é o caminho que você acha que nós pesquisadores temos que seguir? Eu acho que a gente tem que fazer um pouco mais de estudos voltados para tratamento. Né? Ainda a grande maioria dos fisioterapeutas ainda tratam muitos pacientes com escoliose, com RPG, com pilates, e hoje a gente vê que não tem tantas evidências científicas sobre, assim, com pilates e escoliose, RPG e escoliose, né, voltado para esse público com essa intervenção. Né, e, assim, grande parte dos fisioterapeutas ainda tratam pacientes utilizando essas duas técnicas. Né, então, isso foi o que a gente aprendeu. Né, como eu falei, desde lá de 2015, 2016, a faculdade, né, e era o que tinha na época, por isso que eu falei que talvez lá naquela época era o melhor que eu podia fazer pelos pacientes, e hoje a gente vê que a ciência, ela direciona para um caminho um pouco diferente do que a gente aprendeu lá naquela oportunidade. E eu vejo que isso ainda é um paradigma, Rodrigo, sabe? Sim, sim. Vejo que às vezes, quando a gente fala isso, a gente pode assustar algumas pessoas ainda não aceitam, mas é o que a ciência traz. Né? Eu acho que a gente tem que abrir a nossa mente, continuar pesquisando e vendo realmente que os exercícios específicos, né, para a escoliose, eles que são os mais recomendados. Nós temos algumas escolas no mundo, né, que estudam especificamente pacientes com escoliose, e eu acho que a direção da ciência ela vem caminhando hoje, né, para esse caminho. Então, eu acho que é aí que nós temos que melhorar um pouco mais. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente tem, na verdade, o Brasil teve muito tempo para pesquisar e para comprovar esses métodos, uma vez que a gente usa muito, né? Na verdade, o mundo todo teve esse tempo, né? Então, assim, porque muitas vezes a conta que as pessoas fazem é o seguinte: eu queria saber o que você acha dessa afirmação que as pessoas fazem. Não ter estudos que mostram que não funciona, não quer dizer que não funcione. Então, na verdade, é essa justificativa. Olha, na minha prática funcionou, eu tive um paciente que certo. Então, assim, não ter o estudo não quer dizer também que é ruim. E aí, o que você acha dessa informação que as pessoas acabam fazendo muito? Certo, tem um conceito assim em ciência que a gente compartilha, que se não foi testado, então significa que ainda não funciona, que não funciona. Né? Então, assim, para a gente poder utilizar uma técnica, cientificamente falando, tem que ser testada, né, e comprovada. Se ela ainda não foi testada, então a gente fica com a hipótese que ela não funciona, certo? Então, ali a hipótese nula, ela não foi rejeitada, certo? Então, a gente sabe que, além disso, tem muitos outros fatores que podem contribuir para a melhora do paciente, né? Regressão para a média, o paciente bonzinho. Então, tem várias teorias que já vem explicando fortemente que não é apenas a técnica, né, que traz o benefício clínico. Existem muitos outros fatores que a gente tem que levar em consideração para a gente realmente ter certeza que a intervenção ela foi eficaz para aquela condição de saúde. E para a gente poder descartar esses confundidores só com ensaios clínicos randomizados. Não tem outra forma da gente fazer isso.
Então, por isso que a gente tem que incentivar mais pesquisadores no Brasil e no mundo a realmente fazerem mais estudos clínicos para poder realmente trazer evidências das técnicas em relação ao tratamento da escoliose. Maravilha. Então, vamos lá. Conta pra gente um pouquinho do que você tem percebido aí de alguns nichos, o que o seu laboratório de avaliação do movimento aí da Universidade Federal do Pará tem feito, alguns em parceria aqui com o Escoliose Brasil. Conta um pouco como que você, então, quais são os caminhos, o que vocês estão trilhando, quais são os objetivos já feitos e que vão ser alcançados ainda. Certo. Não, a primeira coisa que eu tenho que falar é que eu tenho um time fantástico aqui que trabalha comigo na universidade, são alunos de iniciação científica, né, bolsistas, PIBIC, bolsistas da FAPESPA, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará. Então, que esses alunos, eles realmente se empenham bastante em fazer ciência e, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que a gente tem no Brasil. Tá? Que então, bom, né, que a gente, essa geração nova, ela tem vontade, né, de fazer pesquisa. Na nossa graduação, isso foi muito mais difícil, né? Não era verdade? É verdade. Mesmo, nós estamos aí falando de 15 anos atrás, não é muito tempo não, né? Sim, exatamente. E assim, e todos os alunos, meus alunos que fazem pesquisa comigo sobre escoliose, conhecem o Rodrigo Andrade, conhecem o Escoliose Brasil, então daí a gente vê o poder, né, da internet, o poder de fazer parcerias, né, de realmente conhecer pessoas fora do estado, então isso é muito legal, né? E assim, o primeiro estudo que me veio à mente da gente fazer aqui foi fazer um levantamento, né, da prevalência da escoliose idiopática do adolescente em Belém. Esse estudo ele foi assim espelhado e motivado pelo teu estudo, né, que vocês fizeram em São Paulo junto com a Patrícia Penha, né, que foi publicado na Spine. Então, aqui em Belém a gente não tem um centro de referência no tratamento da escoliose. Eu acredito que essa não seja só uma realidade aqui da minha cidade. Em outras cidades também não tem um centro de referência no tratamento da escoliose. Então, para eu começar a fazer pesquisa, eu precisava saber onde estavam esses pacientes, né? Então, essa foi a minha primeira ideia de estudo, de fazer esse estudo de prevalência. Esse estudo ele é conduzido pela Marcela Gomes. A Marcela Gomes, ela é meu braço direito, é minha bolsista, ela me ajuda em todos os projetos que a gente vai conversar aqui nessa live. Vocês estão fazendo essa pesquisa, a ideia é fazer nas escolas públicas, escolas municipais? Isso. Qual que é a ideia aí de vocês? Isso, a ideia desse estudo é a gente fazer esse rastreamento em adolescentes entre 10 e 16 anos, né, da escola pública. Tá? Então, a gente mapeou a cidade em quatro grandes regiões para a gente tentar estimar a prevalência aqui de toda Belém. E a gente entrou em contato com a SEDUC, né, que é a Secretaria de Saúde, e com alguns representantes que trabalham nessa secretaria para a gente poder entrar na escola pública. Então, a gente conseguiu essa parceria, né, mas só que hoje o projeto está parado, esse projeto especificamente está parado devido ao que está acontecendo aí no Brasil e no mundo, que é o coronavírus. Então, as escolas, infelizmente, elas tiveram que interromper as atividades acadêmicas e, consequentemente, o nosso projeto também teve que parar, nesse momento. Não. Mas qual é o bom, Rodrigo? Que o nosso protocolo já está feito, né? Já temos as parcerias. Assim que retomar, né, e tiver um aluno de mestrado aí interessado em tocar esse projeto, com certeza já tem um comitê de ética aprovado, já tem tudo. Então, vai ser uma oportunidade. Esse trabalho é bem interessante que nós fizemos aqui no estado de São Paulo, né? Toda uma equipe da USP, quem encabeçou foi a minha orientadora, né? A doutora Silvia Maria Amado João, lá da USP, e foi um doutorado da Patrícia Penha. E agora, o segundo passo, talvez até seja o pós-doutorado da Patrícia Penha, que em breve vai estar aqui com a gente também, ela acabou tendo algumas parcerias nos estados do Brasil, porque a ideia agora é saber qual é a real prevalência do Brasil. Então, tendo várias regionais, e uma dessas regionais aí
é o Maurício Magalhães, desses nichos aí, vai ser o Maurício Magalhães lá no Pará. Então, muito bacana a gente poder fazer, porque existem algumas literaturas falando que a prevalência da escoliose, ela difere em países com menos incidência de sol, muito por conta da síntese da vitamina D, do cálcio. Existe uma das causas da escoliose idiopática tendo essa deficiência. Existem algumas revisões sistemáticas, ensaios clínicos mostrando isso. E aí, será que o Brasil, que é um país continental, que a gente tem todas as temperaturas aqui nesse país, a gente também vai ter muita divergência da prevalência? Vamos supor, será que no sul do país, que tem menos sol, eles vão ter mais incidência de escoliose? A gente não sabe, né? Então, quem sabe, em breve a gente pode ter algumas respostas relacionadas a isso. Legal, Maurício. Muito bacana. A Patrícia, ela é grande parceira também nos projetos, ela já tinha me falado realmente dessa ideia dela da prevalência nacional, e eu espero que a gente, em breve, possa tocar esse projeto aí. Uhum. O que mais? Ótimo. Então, esse é um dos projetos, tá? Que ele é um carro-chefe aí da nossa linha de pesquisa. O segundo projeto aí já tem parceria com o Escoliose Brasil, já tem parceria com a Patrícia Penha, com a professora Silvia, né, que o Rodrigo citou, que onde eu estou fazendo uma revisão sistemática sobre a prevalência da escoliose no Brasil. Né? Então, esse estudo ele já foi registrado lá no Prospero, e ele é conduzido pela Bianca Pereira. Então, a Bianca Pereira ela é uma minha bolsista FAPESPA, que ela é responsável por desenvolver esse projeto dessa revisão sistemática. E ela já começou, tá? Já está na fase de escrever resultados, já fizemos o levantamento dos estudos, e me chamou a atenção uma coisa, Rodrigo, desse estudo que eu queria compartilhar aqui contigo, com as pessoas que estão assistindo. A grande maioria dos estudos feitos no Brasil, tá, de prevalência de escoliose, eles simplesmente não colocam como foi feito o diagnóstico da doença. Olha. Tá? Então, às vezes, eles fazem uma avaliação postural e fala que o paciente tem escoliose, sem fazer o escoliômetro, sem fazer um exame de imagem, né, um raio-x panorâmico da coluna. Então, assim, eu não posso afirmar que tem escoliose. Então, assim, a gente teve uma conversa com a Patrícia e a gente até resolveu excluir alguns estudos que foram nessa direção. Sim. Pelo simples motivo de a gente não saber se realmente era escoliose ou não. Tá? Eu acho que poucos estudos, se não me engano, uns 5, 6 estudos que realmente seguiram as diretrizes do SOSORT para poder fazer o rastreamento, né, e processo de diagnóstico da doença, como manda assim, a etiqueta. Então, essa foi um insight que esse estudo trouxe, a gente vai até colocar na discussão, para poder realmente incentivar os pesquisadores que daqui para frente forem fazer estudos voltados para a escoliose, que façam os passos, né, recomendados pelo SOSORT, tanto para rastreamento da doença, quanto para diagnóstico. Então, isso é uma coisa que essa nossa revisão ela vai mostrar aí futuramente. Legal, maravilha. É bem interessante. É muito comum mesmo. Quando a gente pega alguns estudos de prevalência do Brasil, um tem 6%, outro é 1%, outro 4%. Então, há uma divergência realmente muito grande e muito isso se dá pode ser por conta dessa diferença de metodologia mesmo, né? Exatamente. Às vezes as pessoas fazem diagnóstico da escoliose só pela avaliação postural. Sim. Né? Tem alguns estudos nessa direção. Então, ali olhou, a gente sabe que tem algumas associações do ombro, né, que até o teu estudo ele mostrou, mas não quer dizer que todo mundo que tem uma diferença do ombro é escoliose. Claro, tem que fazer o processo de diagnóstico direitinho. Na verdade, a gente encontrou uma associação maior, então, dando a ideia que você citou, a gente encontrou que quem tem escoliose tem uma diferença significativa e é uma variável, uma importante associação com a escoliose. Mas não dizer que todo mundo que tem uma diferença de ombro vai ter escoliose, mas quer dizer, se você encontrar o seu filho toda hora com o ombro um pouco mais alto que o outro,
que vale sim fazer uma investigação maior, que isso pode ser uma escoliose. Então faz um teste, daí sim, do teste de Adams, né, que é o teste de levar a mão ao chão para ver se tem um ombro mais alto que o outro. Também pode utilizar o escoliômetro, que é usado no programa de rastreamento. É um profissional habilitado, vai saber utilizar isso. E, por fim, quem vai dar o padrão ouro de diagnóstico, é isso que o Maurício está falando, que muitos estudos não fizeram, vai ser uma radiografia. A radiografia é um instrumento padrão ouro para diagnóstico e também para acompanhamento da escoliose. Né? Exatamente. Até no nosso estudo 1, que eu falei sobre a prevalência em Belém, está fazendo o rastreamento direitinho, né, com o teste de Adams, com o escoliômetro, e aqueles adolescentes que a gente identificar, né, que tem um escoliômetro alterado, né, ou seja, acima de 7 graus, aí a gente vai fazer um raio-x panorâmico da coluna para poder realmente confirmar o diagnóstico. Então, aí a gente sabe que quanto mais precoce for o diagnóstico da escoliose, melhor a evolução clínica, melhor o prognóstico, né, melhor vai ser melhor para esse paciente, né, para o tratamento e etc. Então essa é a nossa ideia com esse estudo, é a gente realmente diagnosticar precocemente para reduzir custos em saúde, quem sabe a gente estimular políticas públicas voltadas para o rastreamento em escolas, né, de pacientes com escoliose. Então essa é a ideia que eu quero difundir aqui no meu estado, né, para a gente poder fazer esse tipo de trabalho por aqui. Maravilha, maravilha. Eu vi que você fez isso em Campinas aí, não foi, Rodrigo? Você deu uma palestra lá na Câmara, na Câmara Municipal. Aqui por 2 anos. Esse ano não por conta da pandemia, mas todo mês de junho, na semana, porque aqui o vereador Rafa Zimbaldi, ele instituiu, né, ele conseguiu passar esse projeto de lei, que Campinas tem uma semana municipal de conscientização da escoliose. Então, nessa semana tem palestras, na semana tem pronunciamentos no rádio, os prédios públicos ficam com luzes verdes em homenagem ao junho verde, que é o mês de conscientização da escoliose. Então, aqui em Campinas, por 2 anos seguidos, eu fui dar uma palestra sobre conscientização na Câmara dos Vereadores. Esse ano não, por conta da pandemia, mas fazia de 2018, 2019, desde que a lei foi instituída. Eu tive o prazer de participar de alguma maneira, incentivar isso. Então, foi bem legal. Espero que a gente consiga, e que você consiga fazer isso no seu estado também. Vai ser legal, né? Porque assim, a gente sabe que é uma doença com alto risco de progressão, né? E às vezes a gente não identifica precocemente, como eu falei, pode levar custos, né? Fora os malefícios para o paciente. Então, quanto mais cedo a gente diagnosticar e quanto mais efetivo for esse rastreamento, melhor para todo mundo. Todo mundo só tem a ganhar com isso. Então, a ideia da gente entrar tanto na Secretaria de Educação do Estado do Pará e a gente fazer esse levantamento da escoliose, da prevalência da escoliose na cidade, se passou por esse objetivo de a gente tentar trazer mais conscientização aqui para a minha região. Ótimo, legal, bacana. Parabéns aí. O que mais, Maurício, que você tem feito aí? Esse é o segundo estudo da Bianca, né? O terceiro estudo a gente tem feito aqui também em parceria com o Escoliose Brasil, que a gente fez a tradução e adaptação transcultural do Brace Questionary, tá? Que é um questionário voltado para a avaliação da qualidade de vida em pacientes de escoliose que fazem tratamento conservador. Tá? Esse estudo ele é conduzido pela Isabela Pedrosa. A Isabela é minha aluna PIBIC do CNPq, também tem uma bolsa de estudos para poder desenvolver esse projeto, e esse é um projeto que já está em fase final. Já fizemos a estatística, né? Já fizemos a estatística, é um projeto que a gente já tá escrevendo, já vai submeter, e logo no início, esse projeto foi um pouco desafiador, Rodrigo. Sim, por quê? Por quê? Porque quando eu
eu lendo alguns estudos de escoliose, eu vi que esse Brace Questionnaire, ele era um questionário muito utilizado. Aí eu fui verificar se ele já tinha validação para o português brasileiro. E eu vi que não. Então, foi daí que eu tive a ideia de fazer, né, o processo de tradução e adaptação transcultural do Brace. Mas quando eu fui ver, o Brace, ele é um questionário grego. Aí, para a gente, é grego. Então, para a gente poder fazer o processo de tradução e adaptação, tem todo um processo, né, cientificamente comprovado, para a gente poder, que é o modelo proposto pelo Beatle, e tem que seguir um passo a passo, né? Não é simplesmente pegar e traduzir. Essa que é o mais difícil é traduzir do grego, né? Encontrar alguém que faça isso. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou achar um grego bilíngue para poder traduzir esse questionário para a gente poder validar? Aí eu busquei em algumas escolas, entrei em contato via internet com algumas pessoas, até que eu falei, Rodrigo Andrade, me ajuda a achar um grego bilíngue para poder me ajudar a traduzir esse artigo para a gente poder validar. Aí você roubou o grego. Pior que foi muita coincidência, muita coincidência. Eu não sei, eu falei disso aqui na clínica e a Mara, a minha sócia aqui que trabalha comigo, a Mara virou e falou assim, eu tenho uma aluna que é professora de grego. E aí, assim, eu falei assim, você jura, que dia que ela vem aqui? Aí ela era tipo, amanhã ela tá aqui, tal hora. Daí eu fui lá, né, no meio da aula de Pilates lá, falei, olha, me ajuda uma coisa, eu preciso traduzir um questionário, tal. Daí ela falou que tem vários tipos do grego, no grego não é uma coisa tão assim, que ela estudava grego mais antigo, tal. Falei assim, deixa eu te mostrar, se você achar que não dá, não dá, mas posso te mostrar? Sem compromisso? Ela falou, não, tudo bem, pode me mostrar. Daí, dois dias, assim, ela me mandou traduzido, paguei ela lá, falei, foi maravilhoso, deu tudo certo, foi muito rápido, mas é boa para dar certo nossa pesquisa. Rapaz, quando tu me falou que arrumou o grego, tu tomou até um susto aqui. É isso mesmo. Né? Porque além, para a pessoa poder traduzir esse questionário, tem que falar português e grego, fluentemente. Ela é brasileira, professora de grego aqui em Campinas e fazia aula aqui toda semana, eu conhecia ela. Olha, muita coincidência. Muita coincidência. Mas que bom, né, que você conhecia essa pessoa. Com certeza. E foi assim que surgiu a ideia da gente traduzir. Esse questionário já tem vários idiomas, já tem em turco, já tem em italiano, já tem em francês, polonês. Aí eu falei, por que não a gente não traduzir para o português brasileiro? Então, foi aí que começou a ideia. Aí eu mandei um e-mail lá pro Elias, né, que é o grego, que ele é a pessoa que realmente elaborou o questionário original. Perguntei para ele se a gente poderia traduzir. Ele deu o sinal verde e a gente começou a trabalhar nesse projeto. Mas só que aí eu caía naquele erro, naquela questão inicial, que eu não tenho centro de referência em escoliose, onde eu tenho os pacientes aqui para poder aplicar os questionários. Ô Maurício, acho que é legal contar um pouco do trâmite, né? A gente tem que fazer, primeiro traduz o questionário, aí tem que aplicar o questionário, tem que aplicar um outro questionário já validado na língua, que no caso você optou pelo RCRS 22, que é um questionário bem utilizado, né? O mais utilizado em escoliose, e depois tem que reavaliar neles, né? Tem que, depois de, agora não lembro se foi 2 semanas ou 4 semanas, acho que era 7 dias, isso. Que é tanta coisa, 7 dias, já faz um tempo que a gente coletou. Depois de 7 dias, a gente ligava para todos os pacientes, quando pudesse ser presencial, era presencial, só a gente ligava e preenchia tudo de novo, às vezes por videoconferência, então isso pode, né? Então, legal. Com certeza é um trabalho aí tanto, né? Porque só explicando um pouco para o pessoal... Foram quase 100 pacientes, né? Foram quase 100 pacientes. Então, a gente faz o processo de tradução e retradução, né? Para a gente poder adaptar o questionário para o português, traduzir o questionário, né? Com todas as suas características culturais do país. Então, a gente faz esse trâmite. Aí, o questionário traduzido,
Depois a gente tem que aplicar no público-alvo, né, que no nosso caso são pacientes com escoliose. Então, a gente aplicou em quase 100 pacientes, então a gente faz uma aplicação no momento 1, por exemplo, então a gente aplicou o BRACE traduzido, depois o SRS-22, que é o questionário que tem construtos de qualidade de vida semelhantes, tá, para a gente poder validar, e depois de 7 dias a gente aplica novamente o BRACE Questionnaire, ou seja, né, então tem que ter um teste, reteste, para a gente poder avaliar a confiabilidade desse instrumento de avaliação. Então, foram quase 100 pacientes, então foi uma coleta extensa, uma coleta longa. Como eu falei, aqui em Belém a gente não tem um centro de referência para eu ter 100 pacientes no mesmo espaço, no mesmo local, para eu poder coletar. Então, o Rodrigo, junto com a equipe dele lá do Escoliose Brasil, da clínica lá que ele trabalha, foi fundamental para que esse estudo ele pudesse realmente ser conduzido né, nesse processo de tradução desse questionário, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para a gente poder entender um pouco mais sobre qualidade de vida nesses pacientes. E só citar, o SRS-22, ele já foi traduzido para o português, pela professora Ana Maria Siriane, lá da USP de Ribeirão. Então, ela já tem uma live com ela sobre esse tema. Ah, é? Show de bola. Então, já estou aqui dando spoiler, né? Isso. Não, a gente já fez essa live. Quem procurar no YouTube aqui vai achar nossa com ela, exatamente. Então, eu peguei esse questionário que ela traduziu, né, e depois eu peguei o BRACE Questionnaire para a gente poder fazer a validação da qualidade de vida. Então, o objetivo desse questionário é verificar a qualidade de vida para quem usa colete. Então, não era tão fácil achar esses pacientes. Eles tinham que estar usando colete por mais de 3 meses. Tá? Exato. Então, era um nicho difícil de achar mesmo, e a gente realmente, ainda bem que a gente tem esses pacientes aqui, a gente fez essa pesquisa e depois, em breve, a gente vai conseguir ver e acompanhar, entender mais sobre a qualidade de vida, se cai, se não cai, quando eles usam colete ou não. Então, é um questionário bem importante que vai ser aqui para as futuras pesquisas brasileiras. E o que é mais legal nele, você citou, Rodrigo, que ele é para pacientes que usam colete. Né? Então, não é simplesmente para o paciente de escoliose, assim, em geral. Tem que usar colete para a gente poder avaliar a qualidade de vida desse paciente que usa o colete, que é o diferencial dele, que é o mais legal. Isso mesmo, bacana. Aí foi bacana, aí, que todo mundo trabalhou bem e hoje já estamos em fase final para poder publicar esse estudo. Legal. Maravilha. Mauri, eram esses que você tinha... Falta mais um. Falta mais um, tem mais um. Tem mais um. Revisão sistemática foi o primeiro. Não, o primeiro foi o estudo de prevalência, depois a revisão sistemática, e agora o BRACE Questionnaire. Questionário da tradução. E o último que a gente está fazendo, que ainda tem outros estudos, mas os 4 que eu trouxe para a gente conversar aqui, também tem parceria do Escoliose Brasil, que é um estudo que a gente está vendo o conhecimento do fisioterapeuta brasileiro em relação aos pacientes com escoliose, né, com base no SOSORT, que é a nossa diretriz internacional de tratamento e conhecimentos gerais sobre escoliose. Então, a gente quer ver o quanto que o fisioterapeuta brasileiro conhece essa diretriz. Então, esse é um estudo que ele surgiu, Rodrigo, também a gente pesquisando no PubMed, e a gente viu que só tem um estudo com essa proposta feitos por acadêmicos de fisioterapia no Reino Unido. Então, o objetivo desse estudo foi ver o conhecimento do acadêmico em relação à escoliose idiopática com base no SOSORT. Ou seja, foi uma oportunidade também da gente descobrir sobre o conhecimento do fisioterapeuta brasileiro. Então, foi daí que a gente conversou, não foi, Rodrigo, um pouco sobre essa proposta. E você falou que era um estudo viável. Então não, muito viável de fazer. Ainda mais com a pandemia, né? Mas não com a pandemia, as pesquisas, o fisioterapeuta ele está aceitando preencher mais questionários, ajudar o colega, responder um pouco mais ali online. Questionários online eram um pouco complicados,
de serem realizados, né? E aí, se a gente for contar o N dessa pesquisa, acho que é legal contar, né? Qual foi a ideia inicial? Quanto que você tinha colocado lá no projeto que a gente ia... Isso. Foi 200, se eu não me engano. 200. Daí a gente fez 300 em um mês, né? Um mês. Isso é legal, né? Só citando, esse estudo ele é conduzido pela Natália Linhares, a Natália que está na frente desse estudo, e realmente a nossa ideia era coletar 200, 300 fisioterapeutas. A gente conseguiu esse N aí em uma semana, né, utilizando as redes sociais, então obrigado. Pode ter alguém aqui, né, nos assistindo que respondeu esse questionário, né, que a gente fez. Obrigado você que respondeu, você colaborou para a ciência brasileira. O fisioterapeuta ele precisava tratar algum paciente, né, com escoliose. Ele precisava ser atuante. Ele não poderia ser estudante. Ele precisaria ser fisioterapeuta já formado e ter atendido esse paciente, né, com escoliose. Então é importante para a gente saber. A pergunta era, né, será que quem está tratando a escoliose no Brasil, ela tem ela tem o conhecimento que as maiores diretrizes internacionais elas estão recomendando, que é a SOSORT, como você citou? Então era uma pergunta muito, muito interessante para a gente poder saber, né? Aí a gente usou as redes sociais, né, devido a esse tempo de pandemia, para a gente poder fazer a coleta. A gente utilizou o Instagram lá do Físico Evidência, utilizamos o Instagram da Escoliose Brasil e o teu, né, Rodrigo, lá de Fisioterapia, para a gente poder alavancar essa coleta de dados. Hoje a gente passou de 500, a minha ideia era 200, então no Brasil nós pegamos mais de 500 fisioterapeutas, né, que é um nicho específico, né, que atende escoliose, que é diferente, por exemplo, de dor na coluna, de uma dor lombar, né? Então, paciente que trata... Literalmente a gente dobrou a meta, né? A gente pôs a meta e dobrou a meta, é isso. Exatamente. Então, foi um público seleto aí de fisioterapeutas, como você falou. Esse fisioterapeuta tinha que atender pelo menos um paciente nos últimos 6 meses, né, um paciente de escoliose nos últimos 6 meses para poder fazer parte desse estudo. Os resultados a gente está avaliando, então ainda não posso dar spoiler aqui, mas tem coisas bem interessantes que a gente tem observado nesses 500... Vocês estão fazendo a estatística, né? Vocês estão fazendo a estatística disso, né? Isso, esse é a Ana, né, do grupo Brasil, que está colaborando com a gente nessa estatística. Nesse é lá também, verdade. Né, então, a gente fez uma análise descritiva para entender o comportamento, né, desses resultados, o comportamento desses fisioterapeutas, e tem coisa interessante aí que logo vai estar publicada, e eu espero que esse estudo venha colaborar, né, com os fisioterapeutas aqui do nosso Brasil. Maravilha, parabéns. Maurício, e como é que você vê as perspectivas aí? Já tem alguma coisa na sua cabeça? Você é um cara incansável aí, não é à toa que você foi para essa parte mesmo da pesquisa, era uma coisa que para você realmente era importante, você sempre teve, eu conheço você aí no mínimo 10 anos, e você sempre teve isso de levar informação boa para as pessoas, de qualidade. O que você está vendo nas perspectivas? Você já tem alguma coisa? E agora eu vi que você abriu um processo seletivo aí para mestrado, então é para vir bastante alguns alunos aí para você aí, procura disso. Como é que tem sido tudo isso? As pessoas, uma coisa legal, Rodrigo, que tem acontecido, que os próprios fisioterapeutas já entram em contato comigo querendo pesquisar na linha de escoliose. Legal. Então, isso é uma coisa diferente, né? Até um tempo atrás, na minha época de doutorado, né, ali 2016, 2017, as pessoas talvez não se atentavam assim para essa linha de pesquisa, né, focavam mais na dor lombar idiopática, dor lombar inespecífica, e hoje não, hoje as pessoas já querem pesquisar mais sobre escoliose, né, fazer estudos biomecânicos. A gente tem um laboratório aqui, que é a nossa parceira, de análise do movimento humano, o Lemon, lá na UFPA, que nós já estamos pensando em fazer alguns estudos biomecânicos com esses pacientes, né, e comparar com pacientes com dor lombar, comparar com pacientes com pessoas, né, saudáveis, sem escoliose ou sem dor, para ver o comportamento
do movimento dessas pessoas, então acredito que vai ser por aí o caminho. Legal, legal. A parte de realmente biomecânica tem alguma coisa bem interessante. A gente quer fazer uma live com a Ana, que é esse caminho aí. A gente tem aqui do Escolhas do Brasil, a gente tem além da parceria do Maurício, que é uma parceria muito bacana, que as coisas realmente acontecem de uma forma muito leve, né? Todo mundo trabalha muito bem. A gente tem outras parcerias com outras universidades, então é muito bacana, porque os nossos pacientes gostam disso, né, Maurício? Quando a gente fala que a gente quer fazer pesquisa para que a gente possa, de alguma maneira, entender mais e poder ajudá-lo de uma forma ainda mais interessante, os pacientes, eles gostam, tá? Eles aceitam, eles topam, eles querem saber o resultado, eles falam assim, poxa, depois você me mostra, que eu quero saber como é que vai ser isso aí, tá? Então é uma coisa... É muito diferente você imaginar isso, que algum tempo atrás as pessoas elas fossem se interessar por participar, né, de pesquisa. Tinha até uma questão até um pouco, não sei falar, mas até uma coisa ruim, né, com o termo cobaia. Nossa, eu vou ser cobaia. Então isso já mudou muito, né? O que você acha disso aí? Você também percebe isso nas pessoas aí que vocês fazem esses trabalhos? É uma coisa legal que eu tenho que falar, Rodrigo, né, nessa tua fala, que hoje eu vejo que os pacientes sentem segurança. Eu acho que essa é uma palavra importante da gente compartilhar aqui, né? Assim, fisioterapeutas que se interessam por pesquisa, que sabem buscar a melhor evidência, né, que trazem a ciência para dentro, né, do seu consultório, que trazem ciência para dentro da sua clínica. Isso aumenta a percepção do paciente em relação ao seu trabalho. Isso é muito bom, né? O paciente se sente mais seguro, né? Você também se sente mais seguro, sabendo que uma intervenção que você está propondo para esse paciente já passou pelo crivo científico, já foi validado, né, pela ciência. Então, isso traz segurança tanto para você quanto para o seu paciente. Então, isso é muito bom, né? Em relação aí que você falou sobre cobaia, desse termo pejorativo, também vejo que está mudando, né? As pessoas elas se interessam mais em participar de pesquisas científicas, né? De estar envolvidas nesse processo, e elas sabem que toda vez que elas participam de pesquisas, elas estão ajudando não só ela, mas estão ajudando muitas outras pessoas que vão ser beneficiadas pelo resultado daquele estudo que ela está participando. Esse era um argumento que eu utilizava na minha época de doutorado, lá 2015, 2014, onde eu fiz um ensaio clínico, e quando eu ia convidar uma pessoa para poder fazer parte do meu estudo, eu falava exatamente isso, né? Que o estudo, que ele ia ajudar tanto essa pessoa, quanto muitas outras pessoas depois que finalizasse, em prol da saúde, né, de maneira coletiva. Com certeza. Não, e que o pessoal não sabe, né, que para publicar um estudo, muitas vezes esse do rastreamento, demorou 4 anos de coleta, fora escrever. Então, assim, fazer para publicar um estudo é muito difícil, demora muito tempo. A gente sempre leva muito não nas revistas, é normal, qualquer um sempre vai acontecer isso. Então, é o tipo da coisa que... E para a gente poder publicar, a gente estuda muito. Então, acho que o paciente ele vê isso. Fala, olha, eu estou indo num lugar que essas pessoas elas estão utilizando o que há de mais atual para o tratamento da minha filha, do meu filho. Isso que dá muito peso, né? Isso com certeza vai dar mais ali, credibilidade para a empresa, para tudo isso, né? Exatamente. Legal. Muito bom. Bacana. Maurício, vamos responder. Pode falar, vocês fazem muito bem, né, Rodrigo, no Escolhas Brasil. Vocês tanto estão ali na ponta, né, tratando o paciente, trazendo o que tem de melhor para ele, quanto fazendo pesquisa. Né? Então, a gente troca aqui, vocês pegam o resultado, aplica lá, né? Então, isso é muito legal mesmo. Desde que a gente começou com isso, né, a gente já submeteu alguns estudos e a gente está fazendo aí, acho que tem uns 20 projetos acontecendo ao mesmo tempo. Então, realmente, assim, eu tenho me dedicado horas e horas a fio assim, para poder entender mais sobre escoliose. Maurício, Só a última coisa que eu queria comentar.
vou fazer algumas perguntas que as pessoas estão aqui curiosas. Tá bom, eu só ia falar uma coisa que... assim, em relação à pesquisa e clínico, né? O fisioterapeuta clínico e o pesquisador. É legal, assim, essa interação que você faz com pesquisadores e clínicos, porque é importante essa junção, né? Essa união, né? De pesquisadores e fisioterapeutas clínicos em prol do paciente, né? Então, assim, a gente incentivar essa aproximação, né? Incentivar clínicos e pesquisadores conversarem sobre os pacientes, sobre as perguntas clínicas que os pacientes trazem, né, para a gente poder realmente fazer mais pesquisas que respondam às perguntas dos pacientes, e aí que a gente cresce como profissão, é aí que a gente cresce como fisioterapia, né, é aí que todo mundo começa a crescer e trazer realmente mais resultado para a prática clínica, é esse que é o legal. Legal, maravilha, maravilha mesmo. Eu concordo, assim, eu não tenho que tirar nem pôr da sua fala, acho que e a gente tem tentado fazer isso e é possível, tá, gente? É possível. Tem que começar, né? Exato. Tem que começar, é isso. Vou lá, agora eu vou fazer as perguntas para vocês aqui. Tem o pessoal de Macapá mandando abraço. A Cíntia, na hora que a gente falou lá do RPG do Pilates, ela falou assim, ó, Cíntia Freitas, que a gente está fazendo 2 pesquisas juntas, uma sobre parâmetros, a influência da mobilidade na progressão da escoliose, e outro sobre os parâmetros de força sobre a progressão da escoliose, 2 estudos que são de 2 alunas de TCC, são os dados aqui do Escoliose Brasil, são alunas do TCC, elas estão escrevendo lá, já fizemos a estatística, estamos escrevendo. Assim, ela falou assim, ó, ainda há muita resistência de muitos fisioterapeutas a mudanças trazidas pela ciência, então eu concordo plenamente. Aí, já em retorno a isso, o José Jonatas, ele falou assim, boa noite, quem tem escoliose pode fazer pilates? Para você é meu convidado de hoje. Ele que te botou na roda. Botou na roda, né? Fogo cruzado, fogo cruzado. Fogo cruzado. Assim, hoje, né, atualmente, a gente não tem estudos que realmente comprovem a eficácia do Pilates no tratamento da escoliose, né? Então, assim, eu incentivo pesquisadores a realmente buscarem essa informação, fazerem mais estudos mostrando o efeito do método Pilates para a escoliose. Talvez tenha, talvez não, mas hoje, né, nós não temos estudos de alta qualidade metodológica reforçando a importância desse tratamento. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, existe, assim, uma coisa que eu acho legal, tá? Eu acho legal. Por exemplo, você, Rodrigo, você ministra cursos sobre o tratamento específico, o exercício específico da escoliose baseado em evidências. Então, um curso que eu trouxe para Belém, fizemos 2 ou 3 turmas aqui, e foram muitas quatro, não foram 4? 4 turmas lotadas? Acho que foram 4 turmas lotadas. Foi lotado mesmo. Eu trabalhei muito, eu não esqueci, não. E assim, muitos dos fisioterapeutas que estavam presentes no curso, eles trabalham com o método Pilates. Então, o que foi que eles fizeram? Eles agregaram o conhecimento científico que eles aprenderam no curso e, de alguma forma, levaram isso para dentro da sua prática com Pilates. Talvez eles introduziram alguns exercícios, né, eles incrementaram algumas coisas que em prol do paciente que realmente tem mais comprovação científica. Então, assim, eu acredito que esse seja um caminho interessante, mas a pessoa trabalhar só com o método Pilates, hoje, a gente não tem uma comprovação realmente específica para essa técnica voltado para esses pacientes. Tem para dor lombar, tem dor cervical, né, tem comprovação que realmente o Pilates funciona, tem benefícios além do efeito placebo, mas para escoliose, para paciente com escoliose, ainda não temos uma evidência robusta para esse tratamento. Exatamente. Tá? Se não foi testado, como o Maurício falou lá atrás, pensamos que a hipótese é nula, que ainda não funciona.
Ainda não. Essa posso falar assim, é o ápice da ciência, né? Se não foi testado, então a hipótese nula não foi rompida, então não funciona. Tá aqui, ó. Matemática em pauta, boa noite, como vai, o Henrico? Ele está falando que ele prefere matemática, que pesquisa escoliose é bem complexo. Pessoal falando que a live tá top, a Ana Rubia, a Angra, a Poliana. A Maíra escreveu assim: meu filho tem 10 anos e descobri que tem escoliose recentemente. Fizemos vários raios-x, várias radiografias, e esta semana os médicos concluíram que será necessária a cirurgia. A curvatura está em 46 graus. Estou muito, daí acho que acabou aqui. Deve estar muito preocupado, talvez. Vocês sabem me informar como é feita a cirurgia, a recuperação, se após a cirurgia faz acompanhamento com a fisioterapia, se tem riscos a cirurgia de escoliose, ele tem somente 10 anos. Assim, 45 graus talvez já tenham uma indicação cirúrgica realmente. Mas eu acho que o nosso paciente ele é muito mais que uma ângulo de Cobb. Tá? Eu tenho isso na minha cabeça, né? A gente tem que ver as preferências do paciente, a gente tem que analisar, fazer uma avaliação mais detalhada do risco de progressão desse paciente, né? Então, tem que ver outras variáveis aí que são importantes na hora da gente realmente decidir desse paciente fazer uma cirurgia. Então, eu recomendo, né, para a Maíra, que ela procure um fisioterapeuta que tenha um pouco mais de experiência no tratamento de pacientes com escoliose para fazer uma avaliação mais detalhada do filho dela de 10 anos, né? Isso. Maravilha. Existe assim, ó, só para complementar um pouquinho, o que a ciência tem mostrado, né? Que até o colete, por exemplo, ele funciona muito bem de 20 a 40 graus. Isso a ciência está muito vasta de informação de que o colete funciona em 72% até 75% dos casos. Existem alguns estudos já retrospectivos de não tão boa qualidade que avaliaram pacientes, que trataram pacientes com colete, com fisioterapia, com curvaturas de 40 a 60 graus. E aí eles encontraram que a chance de dar certo ela cai bastante. Nesse estudo, por exemplo, estudo com 100 pacientes, a chance de evitar uma cirurgia foi em 43%. Tá? O que acontece? Lógico que a gente precisa avaliar o filho da Maíra, ele só tem 10 anos, mas uma das indicações, então, só para resumir, de 40 a 50 graus, de 50 é uma indicação mais importante de cirurgia. De 40 a 50 graus, a gente tem uma zona meio de penumbra. Então, o que é isso? Você tem indicação para operar, como tem indicação para não operar, que é o que o Maurício falou. Olha, nós temos depende do que o paciente quer, a preferência do paciente frente à cirurgia. O que eu acredito que com 46 graus e 10 anos ele ainda é muito pequeno, ele ainda é muito criança. O menino vai dar o estirão lá pelos 12 anos, até os 14, 16 anos, é onde o menino dá o maior estirão. Pode ser que ele um dia, até que ele vá operar, tá? Mas eu não acho que é a hora mais ideal de operar com 46 graus. Por quê? Porque se ele opera com 10 anos e esse tronco ainda muito curto, as hastes vão fixar e ele vai ter menos crescimento do tronco. E ele pode ficar até um pouco mais desproporcional, tá? Então, muitas vezes o nosso trabalho para uma criança de 10 anos vamos tentar fazer um trabalho conservador, com colete bem feito, com exercício. Se tudo der certo, ele foge da cirurgia. Se tudo der errado, entre aspas, ele vai fazer uma cirurgia muito melhor. Uma cirurgia com tronco mais desenvolvido, uma cirurgia que esteticamente vai ficar melhor, uma única cirurgia, né, que ele vai ficar mais satisfeito com a cirurgia. E também o pré-operatório com os exercícios e o colete tem uma tendência a ter um efeito melhor lá depois no pós-operatório. Então, essa seria a minha indicação, mas é claro, eu estou falando assim, de 10 anos, 46 graus, sem conhecer, nós estamos numa live, tá? Precisamos avaliar, precisamos entender o caso, precisamos entender o que vocês querem, tá? Mas a fisioterapia, nesse caso, pode ser interessante. Pode completar, se você quiser, Maurício. Não, é isso mesmo. Você foi perfeito nessa colocação, mas
Independente do paciente, né, como você falou, isso aqui numa live, mas o importante é que faça uma avaliação para realmente a gente entender com mais profundidade outras variáveis que são importantes na hora da gente definir, né, por uma decisão tão importante que a gente fazer uma cirurgia, né, ainda mais no nosso filho, né, de 10 anos aqui, que é o caso da Maíra, né, então, com certeza, uma avaliação mais detalhada é super recomendado. Legal. O Reinaldo colocou assim, ó, há 2 anos minha filha foi diagnosticada e só agora começou a usar o colete de Milwaukee, com o tratamento de 1 ano de uso. Ela tem 16 anos. Qual a idade ideal para o tratamento? É para mim? Você começa e depois eu ajudo qualquer coisa. A gente se complementa, Complementa, vamos. Então, Você viu que as bombas eu joguei todas na sua mão, Maurício. É verdade, mas vamos lá. Então, primeiro o colete de Milwaukee, né? Vamos começar falando sobre o colete de Milwaukee. Assim, existem muitos coletes melhores do que o colete de Milwaukee, né? Tem um colete 3D, né, que é um colete que ele faz uma correção tridimensional da coluna vertebral, que o colete de Milwaukee já não faz. Então, a gente tem poucas evidências científicas do benefício do colete de Milwaukee para paciente com escoliose. Então, esse é o primeiro ponto. Tem o colete de Boston, que tem alguma coisa ali, mas o colete 3D, ele, assim, hoje, né, é um tipo de colete que traz melhores resultados para paciente com escoliose. Tá? Tratamento de 1 ano tem 16 anos. Qual a idade ideal para o tratamento? A idade ideal para o tratamento eu vejo que é hoje, né? Começar. Né? Então, quanto mais cedo ela começar o tratamento, com certeza menor vai ser a chance dela progredir, né, com essa patologia. Então, assim, só com as informações que o Reginaldo colocou, eu acredito que tenha que, talvez, reavaliar o uso desse colete de Milwaukee, né? E saber que tipo de tratamento que a filha dele está fazendo, né? Para a gente poder conversar melhor. Concordo. Semana que vem vai ser um vídeo que eu gravei essa semana aqui, a gente está editando, que são 4 motivos para você abandonar o tratamento com o colete de Milwaukee, tá? E eu vou dar um spoiler para o Reinaldo não esperar. Primeiro deles, o Maurício falou algum deles, ele é de 1945, 46. A gente está falando de um colete que é de 80 anos. Não tem nada na ciência que a gente faz igual a 80 anos. Eu desconheço coisas que a gente faz da mesma maneira, tá? Tudo vai se transformando. O colete de Milwaukee, a gente tem coisas mais atuais e coletes com mais efeito, tá? Exato. Segundo, é evidência científica. São muito baixas as evidências científicas, tá? O terceiro é que o colete de Milwaukee, ele não faz correções nos 3 planos, tá? Ele não faz. E aí, além disso, né, eu acho que não sei exatamente a ordem que eu falei no vídeo, e ele usa aquele colar cervical que faz com que a adesão ao tratamento ela é muito pequena, é muito baixa. Então, assim, o colete tem que para ele funcionar, a gente fala que tem que ser mais de 20, 21 horas por dia, mais. A gente recomenda full time, 23 horas. Se puder, fica o dia inteiro com o colete. Só tira para tomar banho, fazer atividade física e para fazer os nossos exercícios de fisioterapia. Então, assim, se você usa um colete que você não quer sair em lugar nenhum e afeta a parte emocional, tudo, é preferível a gente trocar o colete para ela ter uma vida melhor, tá? E a quarta é que esse colar cervical, ele faz com que a coluna torácica, que é essa parte aqui, ela fique muito reta. Ela faz extensão. E o paciente com escoliose, ele já tem essa extensão. E é ruim, tá? Uma dessas dimensões, ele não está fazendo uma correção. Eu acho que agora eu falei até 5, mas no vídeo eu falei 4 lá. Aqui eu falei um motivo a mais, tá? Para você não utilizar esse colete. Procure um colete mais eficaz, tá? Colete de Milwaukee, de fato... O colete de Milwaukee, até hoje, as pessoas ainda falam sobre colete de Milwaukee, apesar da gente saber que tem coletes muito melhores do que ele. Eu fiz colete de Milwaukee na minha faculdade. Sim. Você sabe como... Outro dia eu estava numa reunião lá com os residentes lá os médicos, os residentes,
E aí eles são assim, ó, eles aprendem na ortopedia que a regra é essa, tá? Curvas que tem o ápice abaixo de T8 da torácica, você pode usar o Boston. E acima de T8, você tem que usar o Milwaukee. Ou seja, uma curva mais alta, você tem que usar o colar cervical para segurar. Mas isso, assim, é muito, muito, muito antiquado. Não faz sentido isso. Curvas altas é possível, sim, ser corrigida com coletes bem feitos, que são avaliados dentro de um software de computador. Então, a tecnologia nos ajuda a fazer correções de curvas mais altas também, tá? Acho que é mais ou menos isso. E essa tecnologia, né, Rodrigo, ela ajuda o colete a ser personalizado. Sim, com certeza. Para a necessidade de cada paciente. Esse que é o mais legal. O colete de Milwaukee, ele é um colete meio que geralzão, e ainda, como você falou, de 80 anos atrás. Hoje a gente já consegue fazer, né, com uns softwares, um colete realmente voltado para o paciente. Esse que é o mais legal ainda. Mas a Poliana Alves falou assim, boa noite. Completando o que o Reinaldo falou, eu falei com o médico da nossa filha sobre o colete 3D, mas ele disse que não, que tinha que ser o Milwaukee, tá? Fora que o colete passou fisioterapia, alongamento e fortalecimento, tá? Então, assim, acho que quer completar, Maurício? Acho que tem que reavaliar. Isso. Reveja isso, baseado nessas informações. O que eu e Maurício estamos falando está baseado no que é de mais atual na ciência hoje, tá? Então, fisioterapia só de alongar de um lado e fortalecer do outro, isso também já existe algo melhor, mais moderno, comprovado que pode ajudar mais, tá, Poliana? Então, a curva dela é alta, segundo o médico, apenas a curvatura. É esse o raciocínio. Mas esse é um raciocínio muito antiquado, tá? Hoje nós temos um conhecimento atual e as evidências mostram que a gente pode ter a tecnologia ao nosso lado e a ciência ao nosso lado, ter resultados ainda melhores, tá bom? A gente está mudando isso, tá? Já temos muitos médicos que mandam uma cartinha para a gente, escrito assim, colete tridimensional, fisioterapia específica para escoliose, eles já estão escrevendo isso, tá? Então, a gente já está mudando com isso que você falou lá no começo, com muita ciência, com muita mídia social, o paciente ele já sabe, ele já vem com o artigo na mão, tá? Então, é muito isso. E isso que a Poliana estão trazendo, Rodrigo, foram coisas que nós aprendemos lá na faculdade. Sim. Né? Como que era o tratamento, quando me formei, em 2009, era justamente desse jeito que ela está falando aqui. Então, como assim, ciência ela muda, então as coisas evoluem, né? A gente já tem coisas melhores, a ciência caminha, e a gente tem que acompanhar, né, essa evolução. E eu acredito que já falou coisas melhores aí para a gente fazer. Pensa vocês mulheres, né? Tem muitas mães. Pensa no anticoncepcional que vocês tomavam quando vocês tinham 18 anos. Hoje tem anticoncepcionais mais modernos, com menos hormônio, que fazem muito menos efeitos colaterais. Então, se a ciência evoluiu no medicamento, ela também evoluiu no tratamento da escoliose, ela também evoluiu no tratamento da coluna, tá? Então, é mais ou menos por aí. Tá bom? Evoluindo em todos os aspectos, né, Rodrigo? Em todos. Claro, com todos os aspectos, com certeza. Maurício, ficaria horas batendo papo com você, nós entramos antes, estamos conversando. Eu queria agradecer mais uma vez você aqui, é um prazer imenso. Então, parabéns pelo seu trabalho, eu sou seu fã, número 0, que você faz no físico-evidência, que você faz na ciência mesmo. A fisioterapia se orgulha muito do que você faz. Então, pelo cara muito bacana que você é. Obrigado, Rodrigo. Só mais uma vez agradeço o convite. A admiração é recíproca. Eu falo que o Rodrigo ele é o executor. Como foi o nome que... como foi, Rodrigo? Maker, você botou o nome. Exatamente, Maker, porque tem, às vezes, umas ideias, troca ideia com você e a gente coloca essa ideia para funcionar. Isso é muito legal. Então, sabe que também admiro muito o seu trabalho aí, por tudo que você tem construído e feito bem para a fisioterapia de modo geral aí. Parabéns. Se você gostou desse vídeo, tivemos várias informações. Então, se você é fisioterapeuta,
que gosta, ou conhece algum fisioterapeuta que gosta de pesquisar escoliose, encaminha esse vídeo para ele, compartilha esse link do YouTube para ele assistir, se ele não pôde assistir agora. E se você que é mãe ou paciente, né, tem escoliose e viu essas informações que também podem, de alguma maneira, te ajudar no tratamento, encaminha esse vídeo, curta, que assim você vai fazer cada vez mais o nosso canal crescer para a gente poder continuar levando essa informação de qualidade aí para todo mundo, tá bom? Boa noite a todo mundo, um abraço, Maurício, e até a próxima. Um abraço, Rodrigo. Obrigado.